Galera, que Shingeki no Kyojin é um anime que gosta bastante de matar os seus personagens, isso todo mundo já sabe. Porém, você já parou para pensar o quanto de pessoas em Attack on Titan já morreram na obra? Eu, meus amigos, particularmente não faço a menor ideia desse número. No entanto, justamente por eu não saber dessa quantia, eu decidi, meus caros, hoje trazer para vocês um vídeo contando todas as mortes que aconteceram em Shingeki no Kyojin, ou pelo menos as mais importantes, pois o que esse anime tem de morte, meu filho, não é brincadeira. Porém, deixando de enrolação e já começando aqui a nossa bagaça, para iniciarmos esse vídeo, galera, as primeiras mortes que temos que citar é de alguns figurantes que faleceram depois do arrombamento da Muralha Maria. Sendo a morte que mais ficou destacada nesse dia a da mãe do nosso protagonista, que morreu devorada por um titã logo após a sua casa ter sido atingida por uma pedra. E aliás, uma curiosidade bem interessante acerca da morte de Carla foi que no anime ela foi mais leve, já que, como podemos ver no mangá, ela foi muito mais brutal. Porém, focando mais um pouco nos figurantes, as mortes que foram mais impactantes no meio deles foi a de um pastorzinho que morreu logo em seguida os titãs terem entrado no distrito e a de uma jovem que morreu comida logo após ser encurralada. Avançando mais um pouco na história, mais precisamente há 2 anos, temos a morte dos amigos de Eren, que morreram depois do segundo arrombamento nas muralhas. Nesse mesmo dia, temos também a morte do pobre coitado do Franz, que teve sua morte um pouco mais suavizada no anime, e também de Marco Bolt, que foi assassinado por um titã após Rainer, Bertholdt e Annie fazerem uma casinha para o mesmo. Sem falar, claro, também na morte de inúmeros figurantes soldados que morreram no mesmo dia. Sendo a morte mais feia, pelo menos na minha opinião, desse figurante soldado que decidiu se suicidar com uma espingarda mirada na sua boca. Logo mais temos as mortes dos pais de Mikasa, que no caso não morreram nesse dia, mas que foram introduzidos no anime nessa saga, e também a morte desse figurante soldado, que morreu sendo tratado por Petra. Avançando mais um pouco na história, temos a morte de vários soldados figurantes no arco da Titã Fêmea. E como foram muitos, galera, eu não vou citar todos eles aqui. No entanto, o que teve mais destaque entre os figurantes foi a morte desse coitado aqui, que faleceu logo depois da Annie fazer ele de ioiô. Logo mais, ainda nesse arco, temos a morte do Esquadrão de Levi, que sinceramente, meus amigos, foi bem triste. Mas no meio dessas mortes eu tenho a minha predileta, que foi a da Petra Hall. E aliás, eu tenho que parabenizar o Witch Studio por ter feito essa morte bem brutal. Vê aí. Petra! Continuando, temos a morte de outros soldados figurantes que morreram na hora que Annie se transformou em Titã. Ainda no arco da fêmea, temos inúmeras mortes que aconteceram dentro do distrito de Stoias, sendo a que mais chamou a atenção a de vários fiéis que morreram dentro da igreja. Chegando agora para a segunda temporada, a primeira morte que aconteceu no anime nesse período foi a de Mike Zacarias, que teve pelos fãs a morte mais brutal em Shingeki no Kyojin, já que o mesmo foi assassinado por inúmeros titãs. Ainda no início da segunda temporada, temos a morte da mãe de Kaia, que morreu assim como Mike Zacarias de uma maneira bem brutal, que foi basicamente ser comida aos pouquinhos. Logo mais temos a morte de mais outros soldados figurantes que morreram no castelo onde eles estavam guardando alguns recrutas, e também a de Gelga e Nanaba. E aliás, só ressaltando, a morte de Nanaba foi bem triste de se assistir, já que ela morreu pedindo desculpa para o seu pai. Logo em seguida temos a morte de Marcel, que no caso não morreu nesse arco, mas teve sua morte lembrada nessa saga, e também a de mais outros inúmeros figurantes que faleceram na tentativa de resgate ao nosso protagonista. Sendo a morte mais engraçada nesse meio aqui, a desse figurante que morreu em cima do cavalo após o titã morder a sua cabeça. Ainda no resgate do nosso protagonista, temos a morte que, pelo menos para alguns fãs em Attack on Titan, foi a mais triste da série, que no caso foi a do nosso cachaceiro da tropa de guarnição. E claro, eu estou falando do nosso amigo Hannes, que faleceu tentando proteger o nosso protagonista do mesmo titã que matou a sua mãe. Partindo agora para a terceira temporada, temos a morte de mais outros figurantes da tropa de exploração.
Porém, dessa vez, em vez de eles serem mortos por titãs, esses coadjuvantes morreram por seres humanos. E esse pessoal que fazia o rodo na tropa de exploração era a galera comandada por Kenny Ackerman, da Polícia do Interior. Em seguida, ainda no início da terceira temporada, temos também a morte de alguns membros da Polícia do Interior, sendo a que mais chamou a atenção a do figurante que morreu por um tiro disparado por Armin. Logo mais temos a morte de Jim Heavis, chefe dos comerciantes, e também a da mãe de História, que morreu assim como Jim Heavis, assassinada por Kenny. Continuando, temos um massacre que aconteceu na família real, que teve seus membros em boa parte assassinados por Grisha, e também a de Rod Reis, que morreu para sua própria filha. Sem falar, claro, também nos vários figurantes que morreram nesse arco, sendo a maioria deles da Polícia do Interior. Porém, pelo menos para mim, a morte que mais chamou a atenção dessa primeira parte da terceira temporada foi a morte de Kenny Ackerman, que faleceu de uma forma bem triste após falar alguns discursos bem filosóficos. E por falar no Kenny, também temos que citar a morte da mãe de Levi, que faleceu de uma doença que até agora é conhecida pelo público. Avançando agora alguns episódios, porém ainda na terceira temporada, temos a morte de mais outros inúmeros soldados figurantes, que morreram em sua boa parte atingidos por várias pedras lançadas pelo Titã Bestial. No entanto, no meio desses coadjuvantes, temos a morte de dois personagens que foram bem importantes na história de Attack on Titan, sendo a de menos relevante a de Marlow Frendenberg e a mais importante do comandante da divisão de reconhecimento, Evan Smith, que morreu incentivando os seus soldados e em direção ao Bestial. E cara, eu fico até sem palavras para descrever como foi essa morte. Esse é o ato de rebeldia contra esse mundo cruel! Vão, meus soldados! Gritem, soldados! Ofereçam seus corações! Avançando mais um pouco, porém ainda nesse arco, temos a morte desse figurante que vivia do lado da Hunt, e depois a do nosso queridíssimo, amado, mas também odiado Berthold Rover, que teve seu fim de uma maneira bem brutal após Armin, na sua forma titã, o devorar. Logo mais, já no finzinho da terceira temporada, temos o fim trágico da pobre personagem Feye Yeager, que morreu de uma maneira bem violenta após ser dada a alguns cachorros a comerem. Inclusive, por falar nesses cães, logo depois da morte de Feye no anime, temos o falecimento do cara que ocasionou a morte da garotinha, que no caso era esse soldado marleiano que morreu comido por um titã. E quase esquecendo, também temos a morte desse pobre Eldiano que morreu também devorado por um titã depois de ser lançado para o paraíso. Ainda na terceira temporada, temos algumas mortes de alguns soldados figurantes, porém agora militares de Marley. E para finalizar a terceira temporada, temos enfim a morte do nosso pobre Eren Krug, que morreu após passar o seu titã para Grisha Yeager. Partindo agora para a quarta temporada, temos outras inúmeras mortes de soldados figurantes. Porém agora, em vez de ser de Paredes, eles são de alguns Eldianos que trabalham no exército de Marley e também de alguns outros soldados de nações estrangeiras, sendo todas essas mortes causadas por uma guerra no Médio Oriente de Marley. E também quase esquecendo, nessa transição dessa terceira temporada à quarta, temos a morte de Ymir, que faleceu logo em seguida a passar o seu titã para Porco Galliard. Voltando ao arco atual, no meio da batalha de Libério temos mais outras mortes de vários figurantes, e também de alguns personagens bem importantes, sendo as mais relevantes a de Willy Tybon, Lara Taibo, Sasha Braus, Uso e Zofia. Inclusive, só avisando, se você quiser ver um vídeo onde eu conto a história completa da nossa querida personagem Sasha Braus, clique aí no card, pois ele estará lá. Isso, claro, depois do vídeo. Indo mais adiante, temos a morte de um pobre personagem coadjuvante que morreu massacrado pela Gabi, e aliás, essa morte foi bem feia. Depois temos o falecimento de Darius Zachary, que morreu após uma emboscada da facção Yeager, e depois a de os pobres figurantes mortos por Yelena e Pike. Sem falar, claro, na morte que ocorreu no flashback desse arco, que no caso foi a de Tonk Sever. E por falar no pai de consideração de Zeke Yeager, também tenho que citar, pois eu esqueci de citar ela no início do vídeo, a morte do nosso pobre Grisha Yeager, que morreu após passar o seu titã ao seu filho. Também não posso esquecer, para finalizar essa primeira parte da quarta temporada, a morte de vários figurantes que faleceram após Galliard se transformar em titã perto deles. Dito isso, partindo agora para a temporada final de Shingeki, para começarmos, temos de novo a morte de vários figurantes,
Porém agora não só de Paredes, pois uma galera de Marley também morreu nessa saga. Em seguida, cortando aqui alguns figurantes, temos o fim trágico do irmão do Falco, que morreu de uma maneira bem triste, na qual o mesmo decidiu abraçar o seu irmão na hora em que o garoto se transformou em Titã. Logo em seguida, temos o falecimento de Porco Galhardi, que decidiu se sacrificar para ajudar o Falco, e depois temos a morte de todos os titãs que foram criados através do grito do Zeke. Sendo a mais melancólica dessas mortes, o falecimento do nosso pobre comandante Pixis. E claro, esquecendo também, temos a morte de outros titãs criados por Zeke que foram mortos por Levi. Avançando agora alguns momentos na história, temos o fim de mais outros soldados figurantes, porém agora da facção Jäger, que foram eliminados pela sua maioria por militares da Aliança, sendo as mortes que ficaram mais destacadas a de Samuel e Daz, e também a de Flock, que morreu para Mikasa. Em seguida, temos a morte de Handzoi, que morreu por meio do estrondo de Eren, e por fim, para finalizar essa lista, temos a morte do nosso pobre protagonista, que faleceu após ser decapitado por Mikasa. E só ressaltando, também temos as mortes que foram causadas nos OVAs, sendo as mais importantes a daquela figurante que morreu escrevendo como foi a sua morte, e também a dos amigos de Levi. E também temos as mortes que na hora em que eu estava editando esse vídeo, que eu percebi que eu acabei esquecendo nesse vídeo. Que no caso são as mortes de Theo Market e o ex-comandante Kate Sades, e também da primeira família real, sendo eles Ymir Fritz, Karl Fritz e as suas filhas. Sem falar, claro, também na morte do nosso pobre Zeke Jäger e também a morte de 80% da população da Terra, que foi morta através do estrondo de Eren. E assim terminamos de vez o nosso vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal, pois isso ajuda muito. E se você viu que eu esqueci alguma morte, deixa aí nos comentários. Meu nome é Jordan William e sem mais delongas, eu vou ficando por aqui e eu espero que você nunca use drogas e até o próximo vídeo. Fui!